O nosso curso de Excel hoje também é um curso de matemática, pois ele vai tratar da função média interna. Essa função média interna quase ninguém usa no Excel, mas ela é bastante interessante, porque ela é uma função matemática que é utilizada em situações especiais em que precisamos tirar uma média. Por exemplo, para os casos de jurados de escola de samba, vamos supor que uma determinada escola em um quesito possua 4 notas de 4 jurados distintos. Então, a gente coloca essas notas em ordem ascendente, ou seja, da menor para a maior, e retiramos as duas notas, a pior nota, vamos supor, e a maior nota. Perfeito? Mesmo que ele tenha tirado, por exemplo, nota 7, 8, 2 notas 10. Aí tira o 7 e uma das notas 10. Perfeito? Então é a chamada média interna, que retira algo dos extremos, ordenado, dada que a amostra foi ordenada, e depois faz a média com o restante. Perfeito? No nosso caso, nós tiramos duas, e ficamos com 2. Então tiramos a média das 2 restantes. Vamos então ao conceito no Excel. Essa função, média interna, retorna a média do interior de um conjunto de dados. A média interna calcula a média obtida excluindo-se uma porcentagem dos pontos de dados das pontas superior e inferior de um conjunto de dados. Você pode usar essa função quando quiser excluir dados externos da sua análise. Então, aqui é o tutorial do Excel que explica como é o conceito da função média interna. Vamos então continuar aqui. A sintaxe, como é que ela é feita? A gente coloca o símbolo de igual, média, ponto interna, abre parênteses, a matriz da porcentagem, que a gente coloca. Vamos ver o que é isso. A matriz é a matriz do intervalo de valores a se calcular a média desprezando os desvios, perfeito? Então, é exatamente isso, é um conjunto de dados. Toda a matriz, E a porcentagem é o número fracionário de ponto de dados a ser excluído do cálculo. Por exemplo, se a porcentagem for igual a 0,2, serão arrumados 4 pontos de um conjunto de dados de 20 pontos, ou seja, 20% de 20. 20% de 20 dá 4, então ele vai excluir 4 dados. Perfeito? 2 na parte superior e 2 na parte inferior do conjunto. Continuando aqui. Se a porcentagem for menor que 0 ou porcentagem menor que 1, a média interna retornará o valor de erro de número, não calcula. A média interna arredonda o número de pontos de dados excluídos para menos até um múltiplo mais próximo de 2. Se a porcentagem é igual a 0,1, 10% de 30 pontos de dados será igual a 3 pontos. Perfeito? Mas aí ele vai fazer o arredondamento, vai verificar se coloca no começo ou no final. Então, para fins de simetria, a média interna exclui o único valor das partes superior e inferior do conjunto de dados. Ou seja, se ele vai excluir 3 dados, ele tira 1 da parte inferior ou 1 da parte superior, porque 3 é um número ímpar. Perfeito? Então, em vista disso, vamos aqui a um exemplo prático. Nós temos aqui um conjunto de dados desordenados, ou seja, não estão um rol, não estão numa sequência ascendente. Perfeito? E a descrição é a seguinte: a média do interior do conjunto de dados acima com 20% excluído do cálculo. Então nós temos que calcular com a exclusão de 20%. Perfeito? Nós temos aqui 10 dados, então ele vai excluir 2. Um na parte inferior, outro na parte superior. Vamos à fórmula: igual, média, ponto, aqui a gente já pode escolher interno, escolhe, abre parênteses, então os dados a gente marca, bota ponto e vírgula e coloca 20%. Vamos colocar aqui um erro intencional, 20%. Fecha parênteses. Ele não fez, porque ele não aceita 20%. Ele tem que ser na forma fracionária 20 dividido por 100, que é 0,2. 0,2. Ele calculou 3,875. A questão para o seguinte, vamos pegar esses mesmos dados aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vamos ordená-los, do menor para o maior. Então, dados no Excel aqui, classificar, não vou expandir a seleção, vou continuar com a seleção se for alto, eu só quero essa coluna, e classificar. Eu vou classificar por dados, valores do menor para o maior. Ok. Ele já fez aqui. Se a gente retirar o primeiro, que ele tirou 20%, foram 2. Vamos tirar o primeiro e vamos tirar o último, perfeito? Vou ficar com esses 8 aqui.
Vamos calcular a média então dos 8. Média, função média, só média. Abre parênteses, vamos marcar do 2 até o 6, excluindo o 1 e o 7. Fechamos parênteses e vamos verificar o resultado. 3,875, ó, mesmo resultado aqui de cima. Perfeito? Obrigado pela atenção. Continue a nos prestigiar, a avaliar nosso canal.